Olá, estudantes do 8º ano, tudo bem com vocês? Olá, Kelvin, tudo bem? Neste vídeo nós vamos falar sobre luta estilo livre e greco-romana. Eu sou a professora Franciele Galdino e vem comigo no slide. Luta estilo livre e greco-romano. O que seriam essas lutas? Seriam lutas exclusivamente masculinas? Quais as técnicas para se tornar um vencedor ou uma vencedora? E como funciona a pontuação? E você, se sente motivado para praticar este tipo de luta? Então vamos lá. Qual seria o objetivo da aula de hoje? Conhecer os principais fundamentos técnicos das lutas estilo livre e greco-romana e ainda identificar as regras básicas que norteiam a luta estilo livre e a greco-romana. Wrestling. O que seria essa palavra? Essa palavra é o nome dado ao torneio de luta olímpica. Essas lutas misturam forças de destreza dos atletas em um combate entre dois adversários, que tem como objetivo controlar os movimentos do rival, forçando-o a encostar as costas no chão, chamado de encostamento. É quando o objetivo é encostar os dois ombros do seu adversário no chão. O praticante precisa utilizar todo o seu potencial físico e psicológico para se sair vencedor. Essa luta, com esse nome tão diferente, chamado wrestling, que é o nome que é dado ao torneio, à luta olímpica, ele tem como princípio segurar, prender e imobilizar o seu adversário. E quais as modalidades? Basicamente, existem duas modalidades, onde uma é dividida em duas categorias. Então nós temos no estilo livre, que é a mais popular, onde se utiliza os braços, as pernas para dominar e derrubar o oponente. Nós temos feminino e masculino. Nessa luta, a superioridade técnica corresponde a uma vantagem de 10 pontos sobre o adversário. Outra modalidade que nós temos dentro do wrestling é a luta greco-romana. Nessa luta só existe a luta masculina. Não são permitidos as manobras com as pernas. O atleta ele utiliza somente a parte superior do tronco e os braços. A superioridade técnica é a vantagem de 8 pontos à frente do oponente. Então vejam, na luta olímpica nós temos essas duas modalidades. E qual é a diferença entre elas? Na luta estilo livre, podemos usar tanto o tronco, os braços e as pernas para imobilizar o adversário. Temos as categorias femininas e masculinas. Já no estilo greco-romano, é uma luta mais tradicional. Utiliza-se somente a parte superior do tronco e é uma luta exclusivamente masculina. Então vamos lá falar um pouquinho sobre as técnicas da luta do estilo livre. Então o atleta se lança e segura as pernas do oponente por trás do joelho, mantendo uma pegada, a pegada passa pelas pernas do lado e gira o adversário, observem na imagem, derrubando e usando o peito para prendê-lo no chão. Lembrando que o objetivo é sempre o encostamento dos dois ombros. A possibilidade de aplicar golpes com as pernas no estilo livre é determinante quanto à diferença. Desequilibrar o oponente puxando as pernas é uma estratégia muito comum. Então, o objetivo dessa luta é avançar acima do adversário e derrubá-lo no chão. Então, observem a luta estilo livre. Vejam só. Então, ele derruba o adversário fazendo um encostamento no chão. Vamos falar um pouquinho sobre a técnica da luta greco-romana. Então, o atacante agarra o rival pela cintura e o tira do chão. Mantendo os pés no chão, se inclina para trás, puxando sobre si o oponente. Então, observe. Arremessar o rival de ombro é um golpe típico da modalidade que exige agilidade, tanto quem tem ataca como de quem se defende. Então, a agilidade é para quem está atacando e para quem está se defendendo. Lembrando sempre que nesses estilos de luta, o objetivo é sempre avançar. Observe.
Então lá, ele pega o seu oponente e derruba no chão, realizando o encostamento. Então, dentro de tudo que nós vimos até agora, vamos praticar um pouquinho? Pegue o seu caderno, uma caneta e vamos lá. Agora é com você. Diferencie a luta estilo livre da luta greco-romana. Vamos lá? E aí, pessoal, como foi praticar? Vamos lá, então? Vamos conferir a sugestão de resposta? Então, nessa atividade número 1, você tinha como objetivo diferenciar os dois tipos de luta, as duas modalidades do wrestling, que é a luta estilo livre e a luta greco-romana. Vamos conferir. Então, as sugestões de respostas. Na luta estilo livre. Então, esta modalidade, ela pode ser tanto
feminina ou masculina. Nós podemos utilizar braços e pernas para derrubar o oponente. Já na greco-romana, o que diferencia do estilo livre é que nesta modalidade somente os homens podem participar e usa-se somente os braços e o tronco, né, a parte superior, para derrubar o oponente. Então vamos continuar. E aí, como vencer? Como ganhar esta luta? Então, o objetivo para ganhar a luta é imobilizar o oponente com as costas no chão, chamado de encostamento, que é caracterizado quando ambos os ombros tocam no chão. Esta ação encerra imediatamente a luta. Então, observe, né? O oponente, ele derruba o oponente, coloca um ombro no chão e imediatamente, com agilidade, ele coloca o outro ombro no chão, o chamado encostamento. Então, quando ocorre isso na luta, imediatamente essa luta ela é encerrada. Além do encostamento que encerra a luta, né, que dá vitória ao atleta que realiza essa técnica, nós temos também, para que o atleta vença, a superioridade técnica, que entra ali nas pontuações. Então vamos ver, no estilo livre, o atleta, para que ele vença, ele tem que ter uma vantagem de 10 pontos sobre o adversário. Já na greco-romana, para que ele vença com superioridade técnica, ele tem que ter uma pontuação de 8 pontos acima do seu adversário. Caso no final dos rounds não tenha ocorrido um encostamento, né, que é o golpe que dá ali o final da luta, ou essa superioridade técnica, que é a soma dos pontos dos golpes, o vencedor será aquele que tiver uma maior pontuação. E vamos falar um pouquinho sobre a pontuação, como acontece essa pontuação nas lutas estilo livre e greco-romana. Então vamos falar de uma pontuação com grande amplitude, onde se pontua 5 pontos num golpe. Então é quando o atleta ele joga o oponente com as costas no chão e fazer o seu centro da gravidade ficar o mais alto possível. Ó, tá vendo? Ele joga o oponente com as costas no chão, mas o seu centro de gravidade, ó, observem lá, ele fica alto. Então é um golpe com muita superioridade técnica. O atleta é um atleta super bem preparado. Então neste golpe ele pontua 5 pontos. Na pontuação de 4 pontos, ele é colocado ali chamado de posição perigosa. Então, como que acontece? Ele pega um oponente no tapete e coloca numa posição perigosa em um movimento, né? Observem lá, ó, ele joga o oponente de costas. Então, ele faz uma pontuação de 4 pontos. Temos também a posição perigosa 2, que pontua 2 pontos. Jogar o oponente com as costas no tapete, fazendo um ângulo reto, ó, um ângulo reto entre ele e o chão. Ponto extra se for mantida essa posição por 5 segundos. Pontuação de 1 ponto, taekwondo. 1 ponto, jogar o oponente no tapete a partir de uma posição vertical. Vale mais se o oponente cair de costas. Lembrando que a característica dessa luta realmente é fazer um encostamento, é colocar o oponente, né, ao chão de costas. Esse é o maior objetivo dessas lutas. Então vamos lá, ó, observar a luta ali. Né? Vejam que o objetivo é jogar o oponente de costas no chão. E dentro de tudo isso que nós vimos, as pontuações, né, um pouquinho dessas lutas, vamos praticar mais um pouquinho, vamos falar um pouquinho mais. Agora que você sabe mais sobre as lutas, converse com os seus colegas quais as formas de vencer um combate de lutas nas Olimpíadas. Então vamos lá, escreva no seu caderno o que você entendeu sobre a maneira de vencer, sobre a pontuação, relate ali um pouquinho, para que depois a gente possa estar
compartilhando essas respostas. Vamos lá? Agora é com você.
Terminamos, pessoal. E aí, como foi escrever sobre esses estilos de lutas? Né? Vamos conferir as respostas e depois vocês vão compartilhar com os seus colegas e o seu professor. Vamos lá? Então, vamos lá. A gente escreveu um pouquinho sobre as lutas, né? Quais as formas de vencer as lutas livres e greco-romana. Vamos conferir a nossa sugestão de resposta. Então, nós temos como sugestão de resposta ali imobilizar o oponente com as costas para o chão, chamado de encostamento. Esse encostamento se refere quando é colocado os dois ombros do adversário no chão. Outra maneira de vencer é obter a superioridade técnica na pontuação. Procurar fazer o maior número de golpes que pontuem, né, de forma satisfatória para que eu possa estar tendo uma pontuação acima do meu adversário. E se ao final dos 2 rounds eu obter a maior pontuação, eu serei o vencedor. Agora, vamos continuar e ver um pouquinho mais sobre esses estilos de lutas. Vamos lá? Vamos falar um pouquinho sobre o que não é permitido. Nós falamos até agora como se luta, como se chegar como vencer e o que pode ser realizado nessa luta. Mas o que não pode ser realizado? Então vamos ver. O lutador é punido por passividade ou se fugir da luta. O que é passividade? É quando o atleta ele não ataca, ele não tenta vencer, ele simplesmente se rende. Então isso também não é permitido. Ele é punido por isso. Não é permitido golpear o adversário na cabeça ou no pescoço. Também é proibido. Dar gravatas, né? Que é aquele golpe que você pega no pescoço aqui e derruba o adversário pelo pescoço. A tesoura, que é feito com as pernas, né? Mesmo na estilo livre, que pode utilizar as pernas, é proibido realizar a tesoura. Agredir o adversário, né? Golpear fora das técnicas, né? Fora dos golpes apropriados do estilo de luta. Dar cotovelada, né? E dar joelhada. Então, tudo isso não é permitido. O atleta, se ele realizar qualquer desses movimentos, ele é punido. E o que nós estudamos até aqui, então? Nós estudamos a luta estilo livre e greco-romana, que são as duas modalidades do wrestling. Nós vimos os seus fundamentos. Então, o estilo livre é praticado por homens e mulheres, podendo usar as pernas e braços para derrubar o oponente. Vence quem estiver com a vantagem de 10 pontos sobre o adversário. Na greco-romana, somente homens podem lutar e pode utilizar somente os braços, né, do tronco para cima. Vence a quem tiver com a vantagem de 8 pontos. Imobilizar o oponente com as costas no chão, que é chamado de encostamento, é caracterizado quando se coloca os dois ombros no chão. E essa ação encerra imediatamente a luta. Se você ficou curioso e quiser saber um pouquinho mais sobre esses dois tipos de lutas, nós temos aqui algumas sugestões de sites para vocês estarem pesquisando. Aqui foram as referências utilizadas para preparar essa aula. E nesse vídeo nós falamos sobre a luta estilo livre e a greco-romana. Espero que vocês tenham gostado e até breve.